CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, agora foi. Tenham todos um dia muito abençoados, sejam todos muito bem-vindos, que desejamos também o mesmo aos todos os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, que tenham um dia muito abençoado. Então, nós vamos dar continuidade aos estudos, já tivemos de 8 às 9 o Evangelho, segundo o Espiritismo, e agora teremos a Revista Espírita. Só queremos ressaltar que esse curso da Revista Espírita vai passar para quinta-feira neste mesmo horário, isto é, de 9 às 10. Então, hoje é o último dia que faremos aqui esse curso às quartas. Amanhã continuaremos esse curso. Então, o curso Revista Espírita vai passar de quarta para quinta-feira. Então, amanhã teremos o Livro dos Médiuns de 8 às 9 e de 9 às 10 a Revista Espírita, tá? Então, a gente está estudando a Revista Espírita do ano de 1858. Mas antes, eu vou pedir que a nossa companheira Adilane leia um trechinho do Evangelho, que é a leitura que a gente sempre faz antes de iniciar qualquer curso, trabalho aqui na casa. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 5, a vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os transviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, junte em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Pode fazer a nossa prece, por favor? Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade, guia dessa casa, que nos dê entendimento das palavras que for lida. Pedimos ao nosso querido irmão Kardec que ajude a nossa irmã a passar o conteúdo para nós encarnados e os desencarnados. Pedimos compreensão, pedimos sabedorias, pois nada sabemos. Pedimos a Jesus por todos, pelos ouvintes. Pedimos em nome de Deus, iniciaremos o nosso estudo da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bonito, né, essa página do Evangelho, Cristo Consolador, né? Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E aqui o Espírito de verdade, que a gente sabe que é Jesus, diz o quê? Vinde a mim, todos vós que sofreis. E aí dá continuidade. Então, se a gente está em sofrimento, se a gente está com dificuldade, vamos buscar esse alívio, esse consolo no nosso Mestre Jesus e nos seus ensinamentos. Então, como nossa companheira falou, nós estamos dando continuidade à Revista Espírita, né? É o ano de 1858. Lembrando que essa Revista Espírita era uma revista mesmo, que era lançada mensalmente na época de Kardec, e que, para que ficasse mais fácil, depois foi reeditada, né,
por várias editoras, e aí eles fazem volumes por ano. Então, esse ano que a gente está estudando é o primeiro ano, que é 1858. Então, nós já estamos no mês de fevereiro, né? E vamos estudar a avareza. Pode ler, por favor, Dilane? Dissertação moral ditada por São Luís. A senhorita Hermance de For. Isso. 6 de janeiro de 1858. Tu que possuís, escuta-me. Um dia 2 filhos do mesmo pai receberão cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar, não entendi. O mais velho fechou o seu alqueire de trigo, né? Então, sim. Seu alqueire de trigo, aquela quantidade de trigo. Então, os 2 receberam. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a desejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com um pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Muito bonito, né? Muito interessante. Muito então, bonito. Dissertação moral, né? É uma história com um fundo moral. Na verdade, a gente vê aqui que é como uma parábola, né? Como aquelas parábolas que Jesus gostava muito de contar, não é, Dilane? Sim. E ditada por São Luís, é o Espírito São Luís, que a senhorita Hermance de For. Hermance de For, para quem não conhece, foi uma médium à época de Kardec, que dava muitas comunicações. Então, nós temos aí, a partir da 2ª edição do Livro dos Espíritos, né, ela dando várias comunicações. E aqui na Revista Espírita também, porque essas comunicações que estão aqui na Revista Espírita eram ali dadas naquela parte, né, ou que Kardec tinha ali naquelas reuniões da Sociedade Espírita, ou mesmo que outros companheiros que obtinham em outros centros mandavam para ele e ele colocava na Revista Espírita, né? E é uma história muito bonita, né? Tu que possuís, escuta-me. Então essa mensagem tem um destinatário, né? Tem um destino. Olha, você que possui, você que tem, me escuta. Escuta a história que eu vou contar. Né? E qual é essa história? Como a nossa companheira ali. Então, 2 filhos receberam do pai uma herança, cada um com um alqueire, uma quantidade X de trigo. O que o mais velho fez? Lembrando lá, parece muito a parábola lá do semeador, né, Adilane? Sim, parece. Né? Que um recebeu, então o mais velho, o que o mais velho fez? Pegou aquilo que tinha recebido e colocou lá fechado, trancado. Não vou dar para ninguém, não vou fazer nada. Já o outro encontrou um pobre no caminho que pediu esmola. Então correu para ele a despejar em seu manto, né? Então naquela época os homens andavam com aquelas rouponas, né? Então
né, despejar no seu manto ali, botou ali dentro para ele uma quantidade, dividiu com ele a metade do trigo e depois seguiu o seu caminho. E a gente vê ali o resultado. Veio a seca, o mais velho foi lá, não tinha mais nada no celeiro, porque muitas vezes, é igual aquelas pessoas naquela época que a gente teve agora há pouco tempo, né, logo no início desses problemas todos, que tinha as pessoas que iam para o supermercado e compravam quilos e mais quilos de comida, né? Ah, sim, quando deu a pandemia. Lembra? Aí tinha fizeram estoque. O que aconteceu? Deu bicho. Deixou mancado com fome. Deixou mancado com fome e fez com que os preços fossem elevados, né? Porque é a lei da oferta e da procura. E depois muita gente, eu vi muita gente relatando que deu bicho, porque realmente feijão, arroz, essas coisas. Aqui mesmo, se a gente deixar, cria bicho, né? Cria bicho aqui toda hora. Toda hora chega. Aqui também nem dá para criar bicho, que já chega e já sai, né? Isso aí. Né? Quer falar alguma coisa aí dessa história? Não, tá bem. Né? Então, então, olha lá. Então, o que aconteceu? Ele ajudou, né? Enquanto um se fechou, né? No seu egoísmo. O que é a avareza? A avareza é você se prender das coisas materiais, você ter aquilo ali, você ter um apego, né? Claro que a gente tem que gastar o dinheiro com sobriedade, a gente tem que pensar no futuro, tudo isso a gente sabe, e Kardec e Jesus e os bons espíritos não estão dizendo para a gente ser, né? Não falou, vou dar para todo mundo, não é isso, é ter o equilíbrio, ele dividiu a metade, e aquela pessoa também que recebeu, ela fez o quê? Ela multiplicou, né? Então ela não só comeu o trigo, né? Ele fez o quê? Ele plantou, ele fez lá, né, a multiplicação dele, como lá na parábola da semente. Tem esse aspecto, sim, dessa questão material, né, para a gente ajudar, que a gente sempre vai ser ajudado, e tem também o aspecto da questão moral, né? O que a gente está fazendo com os dons que a gente recebe, no caso né, como a parábola lá que Jesus deu, né, para um dos talentos, parábolas dos talentos. O que a gente está fazendo com esse dom, no caso a mediunidade, né, aquele que a gente está recebendo, a gente está passando isso para frente, a gente está trabalhando no bem, a gente está auxiliando, ou a gente está guardando para a gente, né? Eu tenho a mediunidade, mas eu só quero para eu dar psicografia em casa para mim mesmo e para minha família. É complicado. Sim. Você está entendendo, Gabriel? Tem alguma dúvida? Então vamos continuar lá. Então, o Espírito São Luís, primeiro ele conta essa historinha, né? Depois a gente vai ver, mais para frente, no mês de maio de 1858, também o São Luís vai dar uma mensagem que vai ser sobre o orgulho. E ali Kardec vai perguntar para ele, né? Por que São Luís nos fala em parábolas? Aí São Luís responde, o espírito humano gosta do mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Então, como Jesus contava essas historinhas, para que a gente não esquecesse, a gente fixasse bem os conhecimentos, né? E para que a gente também se visse. Porque se Jesus às vezes chegasse e falasse para eles, você está sendo, né, avaro, ou você não está percebendo, né, a verdadeira, né, onde está o reino de Deus. Se Jesus fosse acusando naquela época, as pessoas não iam achar que não. Mas já quando Jesus conta uma história, a gente mesmo começa a se colocar, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou tendo esse comportamento que esse personagem da história está tendo? Então, já São Luís foi direto, né? E tu que possuís, escuta-me. Aí ele conta a história, né? Tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa, Dilane? Então pode continuar, por favor. Escuta-me, avarento. Conheceis a felicidade? Sim. Não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam
e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É um tinir do ouro, é o tinir do ouro que tua mão acaricia, ao se derramar no teu caminho. Tu dizes que a Suprema volúpia. Não entendi essa palavra. Tu dizes que suprema volúpia, quer dizer, volúpia, aquela coisa de para que tanto isso, que dá prazer, a gente só procura essa coisa. Volúpia é muita coisa? Vou procurar aqui, o sentido literal, tá? Ó. Grande prazer dos sentidos, sensações, estão sempre ligadas àquela questão que está buscando. Sensações, o prazer, só se preocupa com isso, entendeu? Entendi. Silêncio, vem gente. Silêncio, vem gente. Fecha-se depressa. Oh, como estás pálido. Teu corpo todo estremece. Domina-te. O espaço se afasta. Abre, olha, ainda o teu ouro. Abre, não tremas. Estás perfeitamente só. Ouves? Não é nada. É o vento que geme nas frestas. Olha, quanto ouro. Mergulha as mãos. Faze suar o metal. Tu és feliz. Um instantinho. Então, sabe o que eu estava pensando? Não sei se vocês lembram daquele personagem de história em quadrinhos, o Tio Patinhas. Não é da tua época, não? Não, eu não lembro. Então, tem as historinhas desses gibis, né? Então, estou muito velha, né, Dilane? Esses gibis, então, tinha um personagem lá que chamava Tio Patinhas, que ele era muito rico mesmo, e ele era muito avarento, ele não gostava de dar, não. Ele, então, tinha lá os 3 sobrinhos, que eram os sobrinhos lá do Pato Donald, que eram como se, acho que eram sobrinhos netos dele, não sei. E aí, para ele dar uma moedinha para os outros, ele fazia, nunca queria dar. Sim, Você via, também tinha desenho, né? Então, desenho. E ele fazia exatamente isso, ele mergulhava naquelas moedas, então, claro Sim. que, né, não era? Lembra? Então, claro que a gente vê que é uma alegoria, mas você sabe que tem pessoas que são assim? Eu lembro que, né, eu já vi pessoas que só andavam com um paco de dinheiro e toda hora ficava contando. Já conheceu gente assim, Dilane? Eu conheço uma pessoa assim, que forra a cama de nota de dinheiro, muitas notas, né? E deita no meio dela, se cobre com as notas, tira foto, posta. Conheço uma pessoa assim, desse jeito. Nossa, que triste, né? Então ele está colocando, escuta-me, avarento, conheces a felicidade? Sim, não é? Quer dizer, só que aparentemente ele conhece a felicidade, a gente vai ver mais lá para frente que não, né? Sim. Teus olhos brilham, então o tinir do ouro, e aí ele fica ali, né? E aí vem gente, fecha. Então, o que ele vê? Eu vou abrir, estou perfeitamente só, quanto ouro, mergulha as mãos, faz. A gente, né, muitas não fazem mais isso, mas tem pessoas que falam, meu carro é lindo, aí fica, fala lá. Eu tive uma vez um vizinho, ele passando paninho para todo dia. Era muito engraçado, porque a pessoa comprava o carro, eu falei assim, gente, ele tem um carro, mas ele só sai a pé. Porque às vezes eu saía para de manhã, e ele ainda botava, além de limpar o carro todinho, ele ainda botava uma capa no carro, né? Aí a pessoa, realmente ele era muito caprichoso, só que era uma coisa horrível, porque todo dia ele acordava de manhã, aí ele tirava aquela capa, fazia aquela limpeza por fora, dava um brilho, botava o negócio, quer dizer, aquilo ali estava parado. É a mesma coisa da questão do dinheiro, a gente tem que ter, claro, o suficiente para a gente, claro que ninguém está falando que você não possa comprar um carro bonito, um carro novo do último tipo, se você tem dinheiro de sobra, sim, você pode comprar. O problema é que a gente
tem que usar o dinheiro, a riqueza, né, para você auxiliar as pessoas, fazer produzir isso aí, fazer multiplicar, dar emprego, ajudar. Também posso para o meu próprio. Claro, ninguém está falando que não, né? Pode ter a casa com piscina, pode ter sim, mas você também tem a sua missão, porque ninguém reencarna possuidor de riqueza por acaso, né? Tem sempre uma missão, não é? Então tem sempre um porquê, né? Quer fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa? Não, tá bem. Então continua, por favor. Feliz tu, mas a noite... Lemos aí, não lemos? Não. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso. Teu sono é povoado de fantasmas. Tens frios. Aproxima-te da lareira. Aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente. O fogo, né? A lareira tem aquele fogo que vai subindo, ficando assim quem? Tão alegremente. Cai neve. O viajante friorento envolve-se em seu manto. O pobre tirita sobre os andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queimas. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isto é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro, esta abundância de revolta. Este supérfluo será necessário para manter-se a vida. Não este pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça a ruína. Sofrerás frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Então a gente vê aqui, né, que tem pessoas que é tão avarenta, que ela às vezes não quer nem comprar as coisas para ela mesma, né? Sim, parece aqui que eu estou dando para me entender, entendeu? Que tem uma coisa que ele sente, o rapaz, e aí a outra pessoa, né? No caso, são dois espíritos ali, um comentando com o outro sobre o ouro, que ele sente, o barulho é disso, não, o barulho é do ouro, que o ouro que está fazendo aqueles barulhos ali na mente dele, entendeu? Sim, na verdade, o que o Espírito São Luís está colocando aqui é como se fosse uma história mesmo, né? Então, ele está contando o quê? Que a pessoa que é avarenta, que é apegado muito ao dinheiro, às vezes acaba caindo até nessas situações. Pode ser realmente até a história de um espírito que São Luís conheceu, sim, que fazia isso, porque a gente vê, né, que tem muitas pessoas loucura, que se... Né, exatamente, uma loucura pelo dinheiro. Porque o que acontece? Como a gente está falando, a gente tem que utilizar os bens materiais para nosso sustento, para nossa, né, para nosso conforto, sim, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que multiplicar. E a pessoa, quando se apega tanto aos bens materiais, como naquele caso que ele contou, o outro filho se apegou tanto, que escondeu. Né? Escondeu lá. A mesma coisa aqui. Ele está botando o quê? Ele não quer nem gastar com ele mesmo de tanto, né, amor que ele tem ali, apego àquilo, sim, ali. Né? Então ele nem... Feliz, você acha que você é feliz, né? Feliz tu, mas à noite não te dá repouso, o teu sono é povoado de fantasma. Quer dizer, essas pessoas nunca têm paz. Estão sempre achando que alguém vai roubar,
Já viu isso? Sim, é Não tem, às vezes, pessoas assim? verdade. Que alguém vai roubar o dinheiro, que alguém vai tirar, que vai acabar, né? Então, tem fome, olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu, pagaste com teu ouro. Aí pode comprar comida, pode comprar mas com teu ouro, essa abundância te revolta. Esse supérfluo será necessário para manter-te a vida? Não, esse pedaço de pão será bastante, ainda é muito. Quer dizer, tem até pessoas que fazem a família passar até às vezes necessidade, tendo dinheiro, né? Tendo dinheiro, às vezes não quer dar para a pessoa, né? Ao invés de comprar ir no mercado comprar coisas boas, às vezes fala, não, vamos comer só pão, vamos economizar. Claro que a gente, como eu falei, tem que ter uma previsão, não pode sair por aí gastando, mas também tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. E ele está ali enlouquecido, né, Adilane? Sim, está enlouquecido. Pelo ouro ali, Sim. né? Aí, Continua aí, infeliz. feliz, Infeliz. infeliz, Isso. a morte separa-te deste ouro. Deixa-los à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode, à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Então não adianta, né? Pode ficar pegado quanto quiser, que hora que a morte chegar, Não vai né? levar, Não vai levar. vai ficar lá. O que a gente vai levar é o que a gente faz de bem, né? Isso. Mas nada de material a gente vai levar. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste deste ouro, que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouve estas blasfêmias, estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que teria podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejaria fugir e não podes. Sofrer, não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Que teria para ti? Sofrer sempre. Teu suplício não terá fim para te punir. Deus quer que assim o creias. Então, o que está acontecendo? Fala. Pelo que deu para entender mesmo, é um espírito. Ele está dialogando com o espírito. O espírito já desencarnou e tem aquele apego todo, aquela coisa toda, que no finalzinho dá para entender isso, né? Que o que ele fez? O ouro ficou lá no túmulo e ele ainda está se sentindo Apegado. pegado em toda aquela riqueza toda, o espírito, sabe? Sente frio, sente fome, porque agora o ouro serve de quê para ele? Depois do desencarne? Nada. E ele sente tudo que ele fez, que as pessoas sentiram antes, entendeu? Que deu para mim entender. O espírito está sentindo tudo o que as pessoas sentiam e pedia para ele, pedia ajuda a ele e ele negava. Que ele queria só para ele. Né? E aí a gente vê aqui, né? Que os próprios herdeiros, né? E a gente vê muito isso. Pessoas que são muito avaras, né? Que são muito apegados. Às vezes, como eu falei, não dá, porque uma coisa também é dar demais. Ninguém está falando que tem que dar tudo que o filho quer, mas tem que dar o necessário, né? Aí os filhos ficam revoltados, desejando que morra rapidinho,
Isso, que isso aconteceu com ele. Os herdeiros desejou que ele fosse rápido. Os herdeiros dele jogou ele no cemitério em vez de comprar uma tuba muito boa. Não fizeram isso, botaram no cantinho jogando. Então, e aí depois que ele desencarna, vai ouvir o quê? Como você está falando, vai ouvir as lamentações, o sofrimento daquelas pessoas que necessitavam, né? Isso. E que não foram atendidas, né? Porque, como a gente estava falando aqui, ninguém reencarna com a prova da riqueza por acaso, é uma prova muito difícil. E se a pessoa reencarnou com a riqueza, porque ela tem uma missão ali, não é de sair dando dinheiro na rua, não, gente, porque também não é esse o objetivo, é que se produza. Às vezes, como eu falei, abre uma empresa, emprega um monte de famílias, auxilia em obras sociais, sim, mas de maneira que a cada um que vai receber também possa, daquilo às vezes, como a gente vai ter aqui, né, os cursos, tem os cursos das meninas que fazem artesanato, já vão aprender a fazer outros cursos, até, né, vai no negócio da panificação. Quer dizer, vai ter sempre multiplicando, né, essas doações que a gente vai recebendo. O objetivo, claro, que é matar aquela fome inicial, mas também ensinar, né, não é só dar o peixe, a gente ensinar a pescar também, né, é importante, né. E ali, como que é o sofrimento, né, o sofrimento dele ali, porque sofres, né, sofres, por quê? Porque ele está ali apegado, né. Aí Kardec chama a atenção aqui, né, a observação, porque está falando, né, Deus para te punir, Deus quer que assim o creais, né? Isso. Então, leia aí a observação, que o Espírito São Luís vai explicar, para Kardec, né, acho que vai explicar para a gente. Ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estas vamos surpreendidos por ouvir São Luís falar de eternidade, dos sofrimentos, quanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras para te punir, Deus quer que assim o creias. Tudo explicaram, nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas as circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem, sofrem. Seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isto é, sofrer sempre. Esse próprio pensamento é um castigo. No próximo artigo, citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Então, Kardec está explicando, né, porque a gente já sabe que a gente já estava estudando a doutrina espírita. Então, quem, de repente, lesse esse artigo podia achar, como é que São Luís vai falar de sofrimento eterno? Então, Kardec está explicando que essa expressão, para te punir, Deus quer que assim o creia. Por quê? Porque é um espírito da terceira ordem, lá dos espíritos imperfeitos. Lembramos da escala espírita que a gente estudou já no início aqui da Revista Espírita. Isso. E também a gente estuda a partir da questão 100 no Livro dos Espíritos. Então, como ele está falando aqui, né? Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas suas ideias, mais fechada. Para eles, o futuro está vago, não compreendem. Eles sofrem e seus sofrimentos são longos. E para quem sofre há muito tempo, parece que é sofrer para sempre. Sofrer para sempre, né? Então, é isso aí. Então, agora... Porque o quê? Ele acha que não tem reencarnação. Exatamente, não tem vida futura. Isso. Por isso ele acha, você só sofre para sempre.
Mas não é isso, porque a reencarnação, esse espírito, com certeza ele vai reencarnar para poder ele continuar, melhorar Com certeza. a situação Aí, dele. aí a gente vê que muitas vezes reencarnam o quê? Na pobreza. Isso. Para ver a necessidade, né? Aí a gente vê às vezes assim, né? Não estou dizendo, gente, que todo mundo que reencarna pobre é porque foi rico na última encarnação. Nem sempre. Por exemplo, a gente tem o caso da Condessa Paula, que está lá no céu e inferno, na segunda parte, nos espíritos felizes. Era uma condessa, uma mulher rica, mas que era extremamente caridosa. E ela fazia caridade não por ostentação. Ela pegava aquilo, né, o dinheiro dela mesmo, sem ninguém saber. Ela saía de noite com alimento para ir nas pessoas pobres, levava roupinha. Aí até a certa feita, a filha dela falou: mamãe, eu quero ir com você para ajudar os pobres. Ela falou: minha filha, o que você tem de seu? Que tudo que você tem é meu. Então você tem que aprender a fazer roupinha para os pobres para você dar o seu trabalho. Então ela já estava ensinando a filha a trabalhar para ajudar também. E aí ela ia naquela busca, né, naquela caridade anônima, que ninguém sabia que ela era condessa, porque ela vestia a roupa dos empregados, para ninguém reconhecer, né? E aí depois ela explica que para ela ter aquela reencarnação na riqueza, para enfrentar a prova da riqueza, ela pediu 5 encarnações na pobreza. Então ela pediu para reencarnar na pobreza, para se preparar, para aprender a valorizar a necessidade, para que quando ela tivesse a prova da riqueza, ela soubesse realmente o que é a pessoa ter a privação, a necessidade e ajudasse. Então, a gente vê, mas já tem muitos companheiros que a gente identifica mesmo, né? As pessoas, às vezes, são pessoas que estão passando por necessidades muito grandes e, às vezes, têm um orgulho, e, às vezes, aquele que, às vezes, ganham aquilo ali, né? Às vezes, ganham lá uma cesta básica, às vezes, até ganham até 2, 3, porque, às vezes, vem aqui, pega, vai lá na evangélica, pega, na católica, pega, aí fica com aquele monte de comida em casa, às vezes não dá para um vizinho, né? Como aquela situação que você falou, né? Daquela pessoa, daquela sua amiga, né? Que estava precisando e a vizinha lá foi, né? Aquela sua amiga foi pedir a vizinha um leite para os filhos e a vizinha disse o quê? Que o filho viu a criança comendo, né, Diane? Essa história, né? Viu a pessoa comer um pão, né? Era o pão. Comprou pão para os filhos e não deu para o filho da vizinha. Aí a criança pequenininha viu aquilo, pediu pão, não tinha, a vizinha não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha. Depois passou uns 3 meses, 4 meses, aí a vizinha arruma trabalho, do trabalho dela ela recebe cesta básica, recebe as coisas, e aí essa que negou o pão pede arroz. E aí a vizinha pegou, deu a cesta, falou: eu tenho dinheiro, eu compro minha comida, eu ganho uma cesta básica, é muito boa, toma para você ela. E deu a cesta para ela, entendeu? E fez isso com todo amor, né? Todo amor porque tem pessoas que poderiam falar: não, triste. Agora não. Agora você não me deu aquele pão, agora você vai ver como é que é bom os filhos querem. Não, a pessoa nem pensou, triste, né? Cara. Nem pensou. A criança, me dá um pedacinho de pão. Poxa, como é que pode a criança pedindo, né, gente? A pessoa... E ela: não, é dos meus filhos, não posso dar. Não podia dividir um pão grande daquele, né? Se é comigo, a partir até... Tá, assim, com certeza, a gente divide, né? Um. E esse é o grande aprendizado, né? A gente vê muitas companheiras aqui, que a gente vê até, às vezes, que não tem muito, mas que dividem, né? Quando chega alguém pedindo, sim, né? A gente sabe disso, né? Sim. E esse é o nosso papel. Então, gente, a gente vai encerrando aqui por hoje, né? Aí, para a gente começar, amanhã, então, a gente vai estudar aí palestras de além-túmulo, que vai ser, como Kardec está falando, um caso que Kardec vai relatar aqui, que foi contado para ele, que vai dar uma explicação até melhor para embasar essa mensagem anterior de São Luís, tá bom? Então, amanhã, 9 horas, todo mundo ligado aqui novamente, tá?
continuação do curso, a Revista Espírita, nós vamos estudar palestras de além-túmulo. Amanhã, 9 horas, então. Muito bom, né? Eu adoro essas historinhas da Revista Espírita, adoro. Gente. Eu gosto muito. Que por espaço mesmo não dava para colocar no Livro dos Espíritos, né? Eu gosto muito dessas historinhas. Então, vamos fazer a nossa prece? Faz, Gi. Agradecemos, Jesus, essa oportunidade de estar estudando essas palavras que o nosso grande irmão codificador deixou e que a sua amada esposa continuou. Agradecemos a Casa de Amor, ao Sou Altivo e à Dona Lourdinha. Agradecemos às irmãs queridas, aos espíritos guia que nos acompanha, que nos proteja. Agradeço por todos, pelos ouvintes, pelos desencarnados, por nós que estamos aprendendo. Agradeço o Sr. Allan Kardec. Agradeço em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado o estudo dessa manhã. Que assim seja.